O jornal New York Times, de uma empresa familiar, investigação de enxerto ameaça Bolsonaro do Brasil. Os brasileiros estão fazendo uma pergunta que pode ameaçar o futuro político do presidente Jair Bolsonaro. Por que sua esposa e filho receberam pagamentos de um homem sob investigação por corrupção? O presidente Jair Bolsonaro do Brasil e sua esposa, Michele, entre 2015 e 2019. Um confidente de família e ex-assessor canalizou fundos para a senhora Bolsonaro e o filho do senhor Bolsonaro, Flávio, que em transações que eles não podem explicar crédito. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estava visitando uma catedral na capital nos últimos dias quando um repórter fez uma pergunta: presidente, por que sua esposa recebeu $16 mil de um ex-assessor sob investigação de corrupção? A resposta foi agressiva, mesmo para um presidente conhecido por expressar sua raiva a jornalistas e críticos. O que eu gostaria de fazer, disse Bolsonaro ao repórter, é quebrar sua boca. Em seus 2 anos de mandato, quando Bolsonaro e seu círculo íntimo, incluindo seus filhos, foram envolvidos em um número crescente de investigações criminais e legislativas, ele atacou repórteres, investigadores e até mesmo membros de seu próprio gabinete que ousou ir contra ele. Mas o caso envolvendo o ex-assessor e confidente da família, que gira em torno do potencial roubo de salários do setor público, abalou os nervos de Bolsonaro ao colocar sua esposa e seu filho mais velho no centro de uma investigação de corrupção que se transformou em uma das suas maiores responsabilidades pessoais e políticas. Mas o caso envolvendo o ex-assessor e confidente da família, que gira em torno do potencial roubo de salários do setor público, abalou os nervos de Bolsonaro ao colocar sua esposa e seu filho mais velho no centro de uma investigação de corrupção que se transformou em uma das suas maiores responsabilidades pessoais e políticas. Agora Bolsonaro, cuja surpreendente ascensão da periferia da política de extrema-direita à presidência foi em grande parte impulsionada por uma promessa de erradicar a corrupção e o crime, é acusado de minar o Estado de Direito, à medida que os escândalos se aproximam cada vez mais da presidência-palácio. Especialistas afirmam que as evidências que surgiram até agora no caso do ex-assessor Fabrício Queiroz sugerem que a família Bolsonaro participava de um esquema conhecido como rachadinha, comum nos escalões inferiores da política brasileira. Envolve desviar o dinheiro do contribuinte mantendo empregados fantasmas na folha de pagamento ou contratando pessoas que concordam em devolver uma parte de seu salário ao patrão. A suspeita é que se tratava de uma empresa familiar que durou muitos anos e movimentou muito dinheiro, disse Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. Sobre o esquema de suborno envolvendo o ex-assessor, essas suposições são muito sérias, corroboradas por evidências sólidas. Em uma investigação que se baseia em transações financeiras altamente irregulares. In court filings and leaks to the press, the authorities have outlined their suspicion that Em ações judiciais e vazamentos para a imprensa, as autoridades levantaram a suspeita de que, a partir de 2007, Queiroz ajudou o filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro,
a roubar fundos públicos embolsando parte dos salários de pessoas de sua folha de pagamento quando ele era um representante do Estado. Flávio Bolsonaro foi eleito ao Senado em 2018. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, está no centro de um crescente escândalo que envolve também a esposa do presidente Crédito, Heraldo Pérez, Associated Press. Entre 2011 e 2016, o senhor Queiroz canalizou milhares de dólares para a esposa do presidente, Michele Bolsonaro, em transações que nenhum deles consegue explicar. Os promotores também acreditam que os depósitos feitos ao filho do presidente podem estar ligados ao esquema, com base em um vasto dossiê de registros financeiros. Os investigadores estão tentando determinar se o fluxo de caixa irregular em uma loja de chocolates que Flávio Bolsonaro comprou em 2015, e uma série de compras de imóveis que ele fez em dinheiro, equivalem à lavagem de dinheiro. Separadamente, um jornal brasileiro descobriu que uma das filhas de Queiroz, Natália Queiroz, estava na folha de pagamento do ex-gabinete do presidente no Congresso em Brasília entre 2016 e 2018, embora trabalhasse como personal trainer no Rio de Janeiro na época. Registros bancários obtidos por promotores mostram que a senhora Queiroz fez pagamentos mensais a seu pai que totalizaram dezenas de milhares de dólares entre 2017 e 2018. O gabinete do presidente se recusou a comentar o caso em nome de Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro, conheceu o marido em 2006, enquanto trabalhava como secretária no Congresso. Depois que os dois começaram a namorar, ela se juntou à equipe legislativa dele, uma mudança que triplicou seu salário. Paulo Emílio Cata Preta, advogado que representa o senhor Queiroz, disse que as transações envolvendo a família Bolsonaro não têm absolutamente nada a ver com suposta apropriação indébita de fundos. O advogado de Flávio Bolsonaro não respondeu a um pedido de entrevistas. Em uma entrevista recente, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o histórico do governo sobre corrupção, observando que ele não se envolveu no tipo de esquemas de propina multimilionários descobertos durante governos anteriores. Ele lamentou o vazamento para a imprensa de tantas informações sobre a investigação de Queiroz, argumentando que há um esforço em curso para fabricar uma narrativa para a opinião pública. O senhor Bolsonaro e seu círculo íntimo estão envolvidos em um número crescente de investigações criminais e legislativas. Crédito. Adriano Machado, Reuters. A investigação começou a tomar forma logo após a vitória eleitoral decisiva de Bolsonaro em outubro de 2018. Ele derrotou um partido de esquerda cuja enorme popularidade desmoronou quando seus líderes foram acusados de esquemas de propina envolvendo grandes contratos governamentais e negócios transnacionais. Pouco depois da eleição, os promotores do Rio de Janeiro observaram que a atividade bancária do senhor Queiroz em 2016 e 2017, enquanto ele estava na folha de pagamento de Flávio Bolsonaro, era incompatível com seus ganhos declarados. Desde então, outras investigações legislativas e criminais colocaram a família Bolsonaro na defensiva. Outro dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro,
está sendo investigado por acusações semelhantes de desvio de fundos públicos durante seu tempo como vereador no Rio de Janeiro e em conexão com um caso sobre campanhas de desinformação realizadas online. Um terceiro filho, Eduardo Bolsonaro, também está envolvido no caso de desinformação, como as investigações criminais e legislativas envolveram pessoas próximas ao presidente. Seu governo liderou ou apoiou esforços que enfraqueceram os promotores anticorrupção. Eles incluíram tornar mais difícil para os investigadores obterem registros bancários para construir processos criminais, uma nova lei sujeita os promotores a punições, incluindo multas e acusações criminais por má conduta. Essas ações contribuíram para a saída dramática do membro mais popular do gabinete de Bolsonaro, Sérgio Moro, que em abril acusou o presidente de tentar substituir o chefe da Polícia Federal para proteger amigos e parentes de investigações criminais. A Suprema Corte está investigando se a conduta do presidente constituiu obstrução da justiça. Os eventos em torno da saída do senhor Moro, um ex-juiz federal que se tornou a figura mais emblemática na cruzada anticorrupção que começou em 2014, são amplamente vistos como um abandono de fato da promessa do presidente de combater a corrupção. Um projeto de lei com amplas reformas anticorrupção defendidas por Moro foi abandonado. Imagem: o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro renunciou em abril, acusando o presidente de tentar proteger amigos e parentes do escrutínio. Crédito: Heraldo Pérez, Associated Press. Nossa percepção é de que os criminosos de colarinho branco estão comemorando, disse Melina Flores, procuradora federal que trabalhou em casos de corrupção de alto nível em Brasília, a capital. Os investigadores estão lutando para progredir. A luta contra a corrupção, que antes gerava protestos em massa, perdeu ressonância à medida que o Brasil enfrenta o segundo maior número de mortes por coronavírus do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e do colapso econômico que se seguiu. A mudança no enfoque nacional permitiu a restauração de um sistema tácito em que juízes e políticos poderosos protegem os interesses uns dos outros, disse Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-promotor que trabalhou em investigações politicamente explosivas. Agora Bolsonaro, cuja surpreendente ascensão da periferia da política de extrema-direita à presidência foi em grande parte impulsionada por uma promessa de erradicar a corrupção e o crime, é acusado de minar o Estado de Direito, à medida que os escândalos se aproximam cada vez mais da presidência Palácio. Especialistas afirmam que as evidências que surgiram até agora no caso do ex-assessor Fabrício Queiroz sugerem que a família Bolsonaro participava de um esquema conhecido como rachadinha, comum nos escalões inferiores da política brasileira. Envolve desviar o dinheiro do contribuinte mantendo empregados fantasmas na folha de pagamento ou contratando pessoas que concordam em devolver uma parte de seu salário ao patrão. A suspeita é que se tratava de uma empresa familiar que durou muitos anos e movimentou muito dinheiro, disse Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, sobre o esquema de suborno envolvendo o ex-assessor. Essas suposições são muito sérias, corroboradas por evidências sólidas em uma investigação que se baseia em transações financeiras altamente irregulares.